E aí, você sente que o som do seu violino ainda parece meio robótico, meio sem vida, assim, como se faltasse alma na hora de tocar? Então, nessa aula aqui eu vou te mostrar os 3 passos que mudam completamente o som do seu violino. Mesmo se você ainda for iniciante, se você está começando agora e tal, vamos tirar aquele som duro, travado e trazer algo muito mais bonito, expressivo e musical. Se por acaso você está chegando aqui agora, muito prazer, eu sou Arthur Lauton, sou violinista há mais de 26 anos, criador aqui do canal Como Tocar Violino, onde eu ajudo adultos de verdade, assim ó, não só a tocar violino, mas a dominar o violino com um passo a passo eficiente, mesmo que você nunca tenha tocado nada na sua vida ou que você está começando agora aí na sua casa, você vai poder aprender aqui junto comigo. E sabe por que esse tema da nossa aula de hoje é tão importante? Porque um som bonito não depende do violino, depende de como você usa o seu arco, da sua consciência corporal com o instrumento e alguns ajustes simples que provavelmente ninguém te ensinou. Sabe que mesmo com aqueles violinos, sei lá, de 300, 400, 500 reais, que é um violino bem iniciante, pode soar muito bem com a técnica certa. Inclusive tem uma aula aqui no canal que eu falo também sobre isso, né? Eu peguei um violino ruim de 150 reais usado no OLX e toquei ele aqui para você ver. Se você quiser depois dar uma olhada lá, vai nos vídeos do canal, coloca assim, ó, violino ruim, que você vai ver como tocar bem mesmo com violino ruim. E aí, quando você entender esses 3 passos que eu vou te ensinar hoje aqui, o seu som de robô, aquele som feio, vai virar um som de gente grande. Eu falo isso porque eu já tive várias histórias realmente assim de alunos, de alunas que entraram lá no curso completo comigo, já sabia tocar um pouco, tal, até, sei lá, tinha um violino de entrada mesmo e achava que, sabe, ah, não, meu som é feio por causa do meu instrumento e tal. Mas cara, assim, com esses pequenos ajustes no controle de arco, no ponto de contato, na pressão, na forma de produzir o som, teve alunos que realmente assim começou a evoluir de um tanto que as pessoas na igreja perguntaram para elas: oh, você trocou de violino, fez alguma coisa? Eu recebi um áudio esses dias falando disso. E ele falou: não troquei de nada, só aprendi a fazer do jeito mais certinho, um jeito que tem um resultado melhor, né? E aí, então é assim que você precisa fazer. Tinha um outro aluno meu também, o Vitor, que ele começou tocando sozinho, né? Estudava em casa e tal. E aí ele não sabia como produzir um som bonito, de verdade, né? E aí ele foi descobrir que aquele som que ele não conseguia produzir, aquela qualidade, era por falta de peso e do controle do arco, né? Só isso já mudou muita coisa. E você pode estar se perguntando assim: ah, mas Arthur, meu violino é muito ruim. Isso influencia sim, mas não é o ponto principal, sabe? Eu já toquei, cara, já toquei em concerto mesmo, assim, com violino reserva, que era um violino de 1.000 e poucos reais, assim, e saiu, tudo bem, tá bom? Óbvio que pra mim esse é o nível de um violino ruim, né? De um violino que não tem nada a ver com o meu violino principal custa 30 mil reais. Então imagina a diferença, né, de violinos. Mas se você acha que é por causa do seu violino que é ruim, e pensa assim: se eu, Arthur, pegasse o seu violino para tocar e tocasse, ia sair o mesmo som que você produz? Imagino que você já saiba que não. E exatamente por isso que o que eu vou te falar hoje aqui vai fazer diferença, porque não é o seu violino, é o que está aqui, ó. O conhecimento vale muito mais do que o instrumento. Ah, mas Arthur, eu sou iniciante, ainda nem sei segurar o arco direito, mexer direito, tal. Cara, melhor ainda, porque você já vai começar fazendo do jeito certo e não vai criar aqueles vícios, né, de movimentação e tal. Ah, mas não, eu preciso aprender o vibrato para ter um som bonito, né? Lógico que não. O som bonito vem muito antes do vibrato. Você não precisa de vibrato para aprender a fazer um som bonito. Você precisa aprender a controlar o seu arco. E é exatamente isso que a gente vai falar. Bom, então vamos lá. Os 3 passos para você tirar um som bonito de uma vez por todas. O primeiro passo é você aprender a usar o peso do arco, o peso do braço e não forçar a sua mão, certo? A mão, quando você está aqui no arco, deixa eu pegar aqui o arco. Bom, aqui com o arco, né, para mostrar para você, ó, a mão aqui que você tá segurando o arco, tal, cara, assim, a mão na verdade é só o guia do movimento, né? Então não é para você fazer força com a mão, sabe? Não é a mão que aperta.
lá para você tocar, mas sim o peso do seu próprio braço que tem que transferir. Mas Arthur, como que eu faço isso? Com a altura do cotovelo certa. Então, por exemplo, para tocar na corda sol, olha a altura que fica o meu cotovelo aqui, ó, fica praticamente 90 graus aqui, ó, né? O braço reto pro lado, ó, para tocar na corda sol. Aqui abaixo um pouquinho, aqui mais um pouco. Tá vendo que o meu cotovelo não abaixa mais do que isso, ó. Sempre você precisa ficar com o cotovelo acima dessa linha do arco, tá vendo? Não pode ficar assim, ó, para baixo. Se você deixar para baixo, você tá perdendo o peso do seu braço natural. Então tem que sempre manter, ó, tá vendo? Na corda sol, corda ré, corda lá, corda mi. Sempre o cotovelo fica acima da linha do arco, tá vendo? Mesmo na corda mi, que tá aqui, não tem como fechar mais do que isso, né? Então não pode passar disso. Na corda lá, tá vendo? Corda ré, corda sol. Então, na hora de tocar, é muito importante você pensar que a sua mão tá relaxada, tem que estar de um jeito aqui. Inclusive, se você não sabe pegar no arco, tal, do jeito certo, relaxado, tal, tem uma aula aqui no canal também que eu falo sobre a pegada no arco. Dá uma olhada lá depois. Mas você tem que imaginar que o arco, na verdade, ali é como se você estivesse apoiando o arco sobre uma ponte, em cima de uma ponte. E aí você coloca o seu braço nele e faz ele passar. Mas o peso vem do seu braço e não de fazer força. Não é fazer, sabe? Não precisa assim. Sabe? Não precisa fazer força. Você precisa naturalmente transferir esse peso do braço para o arco. Para conseguir esse som bem constante, esse som realmente bonito, tem que ser desse jeito, tá bom? E aí, óbvio que se você, por exemplo, deixar o seu cotovelo para baixo, você já vai ficar com o arco mais leve, e aí fica aquele som assim, sabe? Você já deve ter ouvido esse som assim, ó. Porque tá leve demais. E aí não é legal. Assim como também não pode deixar ficar pesado demais, né? Não pode ficar aquele negócio assim, principalmente aqui no talão, né? Que é mais pesado. Sai às vezes aquele som assim, né? Isso não pode acontecer. Isso é, quando você está nessa região do talão, que é muito pesado, tem que tirar um pouquinho do peso. Então realmente segurar o arco aqui na mão. Para ter esse som no talão. Agora, no restante do arco, é o peso do braço que tem que ser transferido. Beleza? E aí, com isso, você já consegue ali melhorar um pouco da qualidade. Mas agora eu vou falar do nosso segundo passo. O segundo passo é o seguinte. Você tem que achar onde que é o ponto de contato ideal do arco com a corda. O que isso significa? É onde o arco vai passar na sua corda. Então não pode ser nem muito perto do cavalete, nem perto demais lá do espelho. Porque na verdade, quando você está tocando, inclusive é por isso que a gente fala muito sobre a postura na hora de tocar, aquele negócio de passar o arco retinho na corda o tempo inteiro, né, paralelo ao cavalete e tal. Por que a gente fala tanto sobre isso? Porque se você faz o arco passar assim, ó, e fica dançando o arco assim, ó, você está mudando o ponto de contato o tempo inteiro. E aí fica esse som variando, né? Quando a gente toca muito perto do cavalete, o som sai assim, ó. Inclusive, tem música que usa isso, quando você quer realmente, né? Quando tem lá, por exemplo, lá no Inverno de Vivaldi, começa assim, ó, bem próximo do cavalete aqui, ó, bem próximo. E aí volta pro normal. Beleza? Então é só pensar nisso, que não pode vir para cá, para perto do cavalete, senão sai esse som metálico, esse som mais brilhante, né? Aqui, ó. Fica estranho, né? Né? E se você levar demais para lá, perto lá do espelho, sai um som mais fechado, mais opaco, mais sem brilho, né? Então olha só, se eu tô tocando aqui, sai o som bonito, ó.
Agora se eu levo para cá, ó, mais pro espelho, olha como muda o som. Tá vendo que fica estranho, né? Exceto por eu ter pegado aqui também, né? Tá vendo? Então fica muito mais claro, né? Se você colocar no lugar certo, né? Se você colocar o arco no lugar certo. E sempre passando retinho, para não ficar aquele arco assim. Se ficar assim, você vai estar toda hora mudando o ponto de contato. Então, manter o ponto de contato correto, né? Que é aqui exatamente no meio, entre o espelho e o cavalete, bem no meio disso aqui. Né? Aí sim você tem um som de muito mais qualidade. Então, primeira coisa, peso que você vai transportar do seu braço para o arco. Segunda coisa é colocar o arco no ponto de contato certo, passando paralelo, sempre retinho ali, para não sair do ponto de contato, beleza? E o nosso terceiro passo é um passo duplo, porque a gente vai falar sobre velocidade e pressão que precisam trabalhar juntas, essas duas coisas. Se você aumenta a pressão e não mudar a velocidade, o som fica aquele som rasgado, né? Se você faz assim, ó, você pode colocar um pouquinho mais de peso, né, ó. Só que sai esse som desse jeito se você não tiver velocidade, ó. Aí não adianta. Então se você aumentou a pressão, tem que aumentar um pouco da velocidade para ter um som mais cheio, né, ó. Então sempre pensar em pressão e velocidade. Agora, se você fizer muito rápido, você colocar muita velocidade, mas sem peso, aí sai aquele som sujo, aquele som que fica com ar no meio, né? Sai assim, ó, se muita velocidade e pouco peso, ó. Aí não é legal, entendeu? Então tem que achar esse equilíbrio mesmo, assim, ó, entre velocidade e pressão, para uma nota longa e tudo mais, assim, e tal. É realmente, ó. E se eu quero tocar um negócio mais forte, o que eu faço? Aumento a velocidade, aumento a pressão, aí eu consigo tocar mais forte sem sair aquele som arranhado, né, ó. Tá vendo? Eu tenho muito mais intensidade, né? Agora, se eu quero tocar um negócio bem pianinho, bem baixinho, aí sim você pode tocar com menos velocidade, com menos pressão, para ter um negócio assim, um som bem sutil, ó. Tá vendo? Tá bem leve, com pouca velocidade. Se eu tocar isso daqui com mais peso, com mais velocidade, vai sair tudo muito forte, vai ficar assim. Aí fica demais, né? Não é esse o sentimento que eu queria trazer. Então é sempre pensar nesse equilíbrio de velocidade e pressão. Assim como, se eu aumento a velocidade e coloco uma pressão ok, que não seja tão ruim, não tão baixa, eu consigo uma intensidade média também, né? Se eu tocar assim, ó. Tá vendo? Não tá com tanta pressão. Dá pra tocar com mais pressão e fica mais forte. Né? Então a velocidade é importante, mas a pressão também. E é o equilíbrio dessas duas coisas o tempo inteiro para você começar a ter um som melhor. Então se o seu som, na hora que você está tocando, sai um negócio tipo assim, é muita velocidade e falta de pressão. Agora, se o seu som sai um negócio meio assim, ó, pouca velocidade e muita pressão. Então tem que ajustar, tem que achar esse nível, sabe? Por isso que é tão importante, eu falo sempre para os meus alunos isso. Na hora de estudar, seja um exercício, seja uma música, seja um hino, seja o que for que você está estudando para tocar e tal, sempre pensa em construir o máximo de som possível. Então sempre pensa, vou estudar escala. Cara, estuda a escala com som. Sabe?
potente, bonito, sabe? Com esse som presente. Porque isso é o que vai te dar a possibilidade de depois, futuramente, trabalhar com outras dinâmicas. Mas você precisa saber construir um som limpo e constante antes de querer fazer um som pianinho, né? Aquele som bem baixinho, bonitinho, fofinho e tal. Porque senão, se você não aprende a construir, seu som vai sair sempre desse jeito. E não é essa a ideia. Quando a gente ouve o som do violino, né? É um som bem presente, né? Bem ali e tal, constante, né? Então, quando a gente quer tocar violino, a gente precisa buscar esse som. Não dá pra tocar desse jeito o tempo inteiro, né? Tá pouquíssimo arco, com muita pressão, não tá legal, tem que ser mais velocidade para stand de pressão e tal. Então é achar isso, beleza? Então assim, os problemas que eu mais costumo ver, né, dos meus alunos e tal, é falar assim: ah, professor, meu som é feio, tal, parece que tá arranhando, tá saindo esse som estranho, tal. Por quê? Porque ou tá com pressão demais e velocidade de menos, ou você até tá com mais velocidade, mas a pressão tá demais ainda. Então você pode diminuir um pouco da pressão para ter aquele som bonito, né? Ou sabe quando o seu arco fica pulando, né, ou tremendo, tal? Isso acontece porque tá leve demais, né? Principalmente daqui para frente até lá na ponta fica cada vez mais leve. Então se você não controlar a pressão e velocidade, vai sair um negócio assim, né? Um negócio pulando, não sei mais tocar pulando não, mas assim, eu tenho que exagerar para aparecer, né? Mas é isso que tá acontecendo. Se o seu som sai tremido, pulando, etc, tal, é falta de peso. E aí como que você tem que pensar nisso? Naquele negócio, primeiro, de distribuir o peso do braço pro arco naturalmente. E a segunda coisa é a pronação, né? Que é essa pequena inclinação que a mão faz aqui, ó, a partir do meio. Tá vendo? Para manter esse indicador aqui bem ativo aqui, ó. Tá vendo? Bem aquele barulho que sai aqui, né, ó. Só que lá na ponta. Então, bastante aqui, ó. Não é força, é só dar essa giradinha na mão para manter esse contato da crina com a corda, tá bom? E aí, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas professor, eu estudo, tal, e meu som continua aquele som de iniciante. Por que isso acontece? Porque você não está focando em trabalhar o som, em trabalhar esses 3 passos que eu falei hoje. Então, se você fica só focando em tocar mais músicas e fazer mais coisas e mais técnicas e não pensa em construção de som, que é o básico, você pode estudar isso com cordas soltas, com ligadura, sabe? Um exercício legal é fazer assim, ó. Com bastante som, sabe? Bem organizado essas colcheias, assim, né? Ligadas e tal, mas com bastante som, sabe? Para trabalhar bem o controle do arco, o que você tem que fazer e tal, sabe? E já teve aluno que falou assim: ah, professor, já tentei de tudo, mas o meu violino não toca bem, mas se outra pessoa toca no meu violino, eu acho que fica bom o som. Cara, assim, essa é uma questão básica, é de técnica, não é o seu instrumento. Pensa sempre assim: se eu tocar o seu instrumento, vai sair um som melhor? Então, quer dizer que você ainda tem o que fazer para melhorar o som. Beleza? Então, esses 3 pontos que eu falei hoje é o que vai mudar para você começar a ter um prazer maior em ouvir o seu próprio som, sabe? Às vezes o aluno grava um vídeo para mim, para correção e tal, e fala: nossa, professor, eu tocando aqui tava melhor, mas no vídeo não tá muito bom o som. Não é isso, cara, porque quando você tá tocando, você tá ouvindo o violino aqui. Quando você ouve a gravação, você ouve o que tá saindo de verdade. Então, se você não está gostando do seu som, é porque você precisa melhorar a produção do som. E quem produz o som? O violino ou o arco? O arco, né? Então, por isso, você precisa dominar melhor o arco. Aí sim, você vai gravar os seus vídeos tocando, vai se sentir mais orgulhoso do seu som, sabe? Tocar de olho fechado, sabe? E sabe, sentir que está realmente conectado ali, que está saindo um som constante, saindo um som bonito, né? Então, é isso que você precisa, melhorar esses 3 passos que eu te ensinei hoje. Então, olha só. Ter um som bonito não é o destino final.
Na verdade, é só o começo. Esse é o ponto de partida. E aí, quanto mais bonito vai ficando o seu som, quanto mais você aprende a trabalhar essas características do arco, mais prazeroso fica para você tocar, para você estudar. O resultado que você está tendo, você está sentindo que começa a valer a pena. E isso muda tudo. Certo? Então, se você curtiu essa nossa aula de hoje, quer aprender muito mais sobre técnica, sonoridade, interpretação, musicalidade, postura, com passo a passo certinho, completo, tudo mais, se inscreve lá na lista de espera do meu curso completo, beleza? Vou deixar o linkzinho aqui na descrição desse vídeo, mas ou então você pode ir lá no site comotocarviolino.com.br, digita lá, né, no seu navegador preferido e faz o seu cadastro, coloca lá seu nome, seu e-mail e tal, e assim que tiver novas vagas eu te aviso, beleza? Para você ter essa orientação muito melhor e um acompanhamento direto comigo sempre que você precisar, certo? Você não precisa descobrir tudo sozinho. Vem comigo dominar o violino com leveza, com clareza, com técnica, com música, com tudo mais legal funcionando, beleza? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Espero que tenha te ajudado um pouquinho aí. Agora é começar a estudar, a sentir, experimentar mais para esses 3 passos de hoje entrarem na sua vida e você melhorar o seu som. Fechou? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.